Galera, no 5-day a coisa já começa a ficar bem interessante pra gente. Olha só, nossa volatilidade voltou a subir, mas a gente vê que ela está funcionando ainda para os dois lados. Se a gente for marcar localmente, a gente quase que consegue ler, né, aonde estão as próximas zonas que provavelmente procurarão a expansão, uma vez que essa volatilidade escolhe o seu sentido no gráfico, né? A gente vê que se a volatilidade está aumentando, mas ela está super volátil para cima e para baixo, isso engloba ainda o fato de que nós estamos trabalhando no espectro da volatilidade aumentando, mas dentro de um high and low, de uma máxima e mínima. Então, até que a gente faça um rompimento abaixo dessa zona ou abaixo dessa zona aqui, acima dessa zona, essa volatilidade deve segurar um pouco. Talvez a gente pode antecipar essa leitura com a volatilidade entrando em um período de expansão, rompendo essa LTBzinha aqui, que honestamente é o que vem sendo o nosso norte maior. E vocês conseguem ver que, por exemplo, para essa semana, nós temos quase que uma resistência dupla aqui, né? Que nós temos a média de 20 simples e essa LTB. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque, galera, e agora a gente começa a falar um pouco de probabilidade, no sentido de que o lado mais provável da coisa é que a gente encontre no máximo os 21.500, né, para o melhor dos cenários, e tome uma rejeição relativamente severa. Agora, se o mercado entrar em um estado de expansão para cima mesmo e que a gente consiga romper aqui a casa dos 19, a casa dos 21.500, por final, rompendo os 22 aqui tanto, galera, isso pode ser a leitura de um movimento relativamente explosivo vindo para cima, tá? Não descarto essa possibilidade. Do ponto de vista da probabilidade, uma rejeição aqui é o mais provável, porque toda vez que nós tocamos nessa LTB, sinaliza o quão longe nós conseguimos ir nesse contramovimento de alta, voltando sempre ao movimento de queda principal. Então, a gente ainda segue dentro dessas diretrizes, está sendo muito interessante de ver como mesmo vários dias e várias semanas passando, essas são as diretrizes que vem funcionando para a gente. Não é mesmo? E outra coisa, se a gente conseguir segurar esse suporte, que para mim é a leitura mais bullish possível local agora, principalmente no gráfico semanal e nos 5 dias, tá aqui, ó, essa possível divergência que ainda não entrou, porque nós ainda não catalogamos isso aqui como um fundo oficial, tá? Porque nós ainda não conseguimos nada acima dessa zona, que é o que catalogaria na história esse fundo como fundo mesmo, ou localmente falando, um fechamento acima dessa zoninha aqui, dos 20 e tanto, 20.500, já quase que sacramenta isso aqui como um fundo, a gente tem a leitura de uma divergência, a chance desse rompimento fica cada vez maior. E também, relativizando um pouco as leituras para vocês aqui, a gente tem o seguinte: notem que nós temos aqui na frente, ó, o nosso vértice máximo. Notem que o preço vem se sustentando entre esse suporte horizontal e essa linha de tendência de baixa, e que isso só vai até o dia 12 de novembro. Ou seja, até o dia 12 de novembro nós veremos esse movimento entrando. Já adianto para vocês que é virtualmente impossível que a gente passe de 12 de novembro sem ver esse grande movimento entrando, seja para cima, seja para baixo. A volatilidade lê para gente, ou esses padrões gráficos leem para gente quando o mercado vira o gatilho, o estopim acontece e o movimento entra. E aí a coisa começa a ficar bem volátil, porque muita gente vira casaco, os níveis de ordem vão se movendo, mas até então é assim que eu tô lendo isso, tá? Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?